Vamos lá, nossa pauta número 1. Alexandre de Moraes, não tem como escapar pelo jeito. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse que uma nova extrema-direita está invadindo o poder. O objetivo, segundo ele, é corroer as instituições democráticas. A declaração foi dada durante o 3º encontro virtual sobre liberdade de expressão, organizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Vamos acompanhar. Essa foi a ideia, e essa ideia de ideólogos norte-americanos, principalmente, de uma extrema-direita, Gramsci já falava, né, a corrosão do poder por dentro, a ideia de se corroer a partir de eleições, a partir da assunção do poder pelas vias democráticas, mas se corroer de tal forma que pudesse simplesmente afastar qualquer tipo de oposição, qualquer tipo de ideia contrária. E pouco depois, o grande democrata Alexandre de Moraes garantiu que defende a absoluta liberdade de expressão. A Constituição brasileira, ela consagra, no seu artigo 5º, a ampla liberdade de expressão. Não é possível, de maneira alguma, censura prévia. Ou seja, é o que eu sempre repito, o binômio liberdade com responsabilidade. Você fala o que quiser, você se expressa como quiser, só que você será responsável pelos seus atos. Não existe a construção de uma democracia com absoluta liberdade se não houver responsabilidade pelos atos. Eu já falei aqui para a gente instituir o prêmio Cara de Pau. A gente até puxa aí o patrocínio do Gimo Cupim. É o prêmio Gimo Cupim, de cara de pau, né, de incoerente, Ana. É impressionante. Ele se vende como um grande democrata. Inacreditável. E inacreditável é você assistir um juiz de uma Suprema Corte fazendo Zoom com várias pessoas aí ligadas também à oposição, né, do governo. Vamos falar disso, de quem estava na live do ali. presidente Jair Bolsonaro, mas independentemente se é governo Bolsonaro, A, B ou C, um juiz da Suprema Corte não tem que estar fazendo live com absolutamente ninguém. O Consta pode falar mais também sobre isso. A Suprema Corte Americana, os ministros ali, eles não têm rede social, eles não dão entrevistas, eles falam estritamente ali nos autos e pouquíssimo, assim, de uma maneira muito concisa. Então, isso que o ministro Alexandre de Moraes faz, não apenas ele, mas Barroso também, que adora uma câmera, né, que adora microfones, isso tudo aí acaba mostrando a falta de seriedade da nossa corte mais importante, né? Então, quando eles falam que a extrema-direita, e o interessante é que é sempre extrema-direita, não existe extrema-esquerda para esse povo. Não existe, é só a extrema-direita norte-americana, os pais fundadores americanos. No entanto, aqui no Brasil, eles aplicam absolutamente tudo oposto aos Estados Unidos. A Constituição, que ele já citou, Alexander Hamilton, por exemplo, né, falando da democracia absoluta, e tudo que eles fazem vai contra os pilares mais importantes da democracia: preservação da liberdade, liberdade de imprensa, liberdade de expressão. E ele fala que não tem censura prévia, no entanto, ele está censurando o deputado Daniel Silveira, que foi proibido de dar entrevistas depois que deu uma entrevista para a gente nos Pingos nos Is. A entrevista foi derrubada. Nosso querido Augusto Nunes está tentando, junto ao STF, para que o deputado Daniel Silveira seja entrevistado no Direto ao Ponto. Não consegue também. Se isso não for censura prévia, eu não sei o que é. Agora, o pior disso tudo é censurar um parlamentar, que é protegido pelo artigo 53 da Constituição. Não vou nem entrar no mérito da prisão, porque já falamos aqui extensivamente sobre a prisão. Mas agora, fora da prisão, um parlamentar que não pode falar, que não pode falar e não existe censura prévia, é inacreditável. Então, Lacombe, para passar para o Consta, se nós não começarmos a colocar no nosso norte
o respeito à Constituição e chamar o Senado ali, trazer accountability para o Senado, no sentido de que a única ferramenta que vai trazer accountability para esses ministros que adoram essas inconstitucionalidades, para isso a gente tem que derrubar o foro privilegiado. Eu sei que nosso caminho é longo, mas a única chance de um Senado começar a tocar aí o impeachment de um ministro como esse, que não é apenas que nós não gostamos, que comete atrocidades inconstitucionais inacreditáveis e traz uma insegurança jurídica que hoje talvez seja pior do que qualquer insegurança econômica no país. Constantino, será que falta espelho na casa do Alexandre de Moraes, né? Será que ele esqueceu a história lá do antagonista, da revista Cruzoé, que ele esqueceu o que ele está fazendo contra o Alan dos Santos, do Terça Livre, ou contra o Terça Livre, esqueceu o que ele fez e está fazendo contra Daniel Silveira? Está faltando espelho na casa dele? Lacombe, não é tanto que esteja faltando espelho, na verdade está sobrando cinismo, né? A Ana mencionou a questão dos justices da Suprema Corte Americana. Veja, eu conversava até com um advogado liberal brasileiro que é especialista, fez LLM aqui nos Estados Unidos e é especialista em Corte Suprema Americana, né? E nós conversávamos essa semana, não é que o Antonin Scalia, a gente não conseguiria imaginar ele fazendo algo parecido com o Alexandre de Moraes, né, nessas lives e tudo. É que nenhum justice, a gente pode pegar a própria Ruth Ginsburg, que inclusive escreveu o prefácio de um livro do Antonin Scalia, né? Ela era democrata, muito mais liberal, progressista, mas ela jamais faria isso. Aliás, eu vou além, né? Eu diria até mesmo que essas novas indicações aí, desde o Obama, como a Sotomayor, indicações por critérios questionáveis, né, porque tem que ter a primeira mulher latina ou coisa assim, também não fariam. É impensável algo parecido nos Estados Unidos, porque eles cobram do presidente Jair Bolsonaro a questão da liturgia do cargo, mas isso aí fere totalmente a questão da liturgia do cargo. O ministro da Corte Suprema participando de uma live com um bando de esquerdista, com um artista que é anti-bolsonarista histérico, e nesse grau de cinismo que nós estamos vendo. E agora, isso que me preocupa, Lacombe, é que mascara, na verdade, uma estratégia inteligente, eficaz, eu diria, né, e que leva a um projeto bastante autoritário, quiçá totalitário de poder. Qual é a estratégia? É demonizar o adversário, chamando-o de ameaça fascista, e aí, se você está diante de uma verdadeira ameaça fascista, é quase uma espécie de vale-tudo. Então, uma vez que você definiu o Donald Trump como o fascista na Casa Branca, você, para tirar essa ameaça e salvar a democracia americana, você pode lançar mão de instrumentos bastante questionáveis. Foi exatamente com base nessa premissa equivocada, falsa, né, falaciosa, que muitos ocupantes de cargos estratégicos importantíssimos da República Americana, como, por exemplo, James Comey, né, o diretor do FBI, e vários outros, né, eles simplesmente ignoraram as funções dos seus cargos e abandonaram a Constituição para tentar derrubar um presidente eleito. Isso é muito perigoso, isso sim esgarçou a todas as instituições republicanas nos Estados Unidos. Isso sim enfraqueceu a democracia americana, né? Esse tipo de mentalidade. E não foram poucos casos. Pelo contrário, durante anos e anos nós vimos a história do conluio com os russos, mentiras, gente interrogando quem não devia, e por aí vai. Até mesmo o impeachment aprovado na Câmara, mas aí está dentro da política, entre aspas, mas também banalizando um instrumento importante, porque era baseado em espuma, em dossiês falsos e por aí vai. Então, isso para mim é uma grande estratégia. Quando o Alexandre de Moraes define como extrema-direita, querendo, de dentro do poder, enfraquecer ou implodir as instituições democráticas, está liberada, está dada a senha, está liberada qualquer coisa, né, para você impedir que essa turma fique ou chegue no poder. Então, vale tudo. Nós estamos vendo aí o vale tudo. E fora esse cinismo todo. Quer dizer, eu defendo a liberdade absoluta, mas com responsabilidade. E veja, todo mundo sabe que a liberdade de expressão já incute riscos de punição, de penalização, se você se exceder.
dentro da previsão do Código Legal. Se você cometeu o crime de injúria contra a honra, ataque contra a honra, injúria, difamação, calúnia, você tem os instrumentos legais para ser, de alguma forma, punido. A pessoa pode entrar na justiça contra você e, via de regra, a punição é pecuniária, ou seja, você paga uma multa. Isso que o Alexandre de Moraes está fazendo é uma malandragem, é um espantalho para poder justificar o arbítrio supremo, a ilegalidade. Por isso que o Augusto Nunes, já mencionado pela Ana, né, ele chamou isso de papo de ditador, colocando todos os pingos nos is. Isso é um papo de ditador. Isso é alguém que diz assim, veja, eu sou contra qualquer tipo de censura prévia e defendo totalmente a liberdade de expressão. Mas as pessoas têm que se responsabilizar. Tá, mas e o devido processo legal? E a punição prevista na lei? Não, isso aí não vem ao caso. Eu crio as minhas próprias leis, crio o crime de opinião, crio o crime de disseminar fake news, coisas que não estão configuradas no Código Penal em lugar algum, nem na Constituição, e puno da forma que eu quiser. Então é uma malandragem, isso é uma malandragem bastante tupiniquim, né? Quer dizer, o sujeito se acha esperto em fazer uma coisa dessa. Só que, por que eu disse que a tática é eficaz? Tem uma cumplicidade enorme do lado da imprensa, porque querem ver figuras como Trump ou Bolsonaro bem longe do poder e estão dispostos a fazer um conluio com esse tipo de abuso, né, de tirania. Então, o que nós estamos vendo é muito perigoso. Essa declaração do Alexandre de Moraes, numa live na qual ele não deveria participar, com figuras de esquerda ou extrema esquerda. E é muito bom a Ana ter pontuado, né, que para a imprensa não existe extrema esquerda. O sujeito pode ser comunista, do Foro de São Paulo, pregar a ditadura do proletário abertamente, ele é esquerda. Agora, se o sujeito está à direita dos tucanos, que são social-democratas, portanto esquerda, ele já é ultraconservador, extrema-direita e blá, blá, blá. Então nós estamos vendo uma grande estratégia de gente que quer voltar ao que era antes no Teatro das Tesouras, eliminar a direita da equação. Lembrando, Alexandre de Moraes era filiado do PSDB, era um tucano, e hoje já está claro que ele flerta abertamente com a extrema-esquerda. Não se importa de estar ali com um argentino, professor, que é anti-bolsonarista e chama Bolsonaro de fascista. Não se importa em estar com uma artista um tanto apagado, se eu não me engano, a última música de sucesso foi em 92, né? Mas que encontrou nas causas LGBT um abrigo, um refúgio para algum tipo de holofote e que virou uma anti-bolsonarista histérica. Não se importa estar do lado do João Willis, um deputado psolista que cospe em adversários, né? Cuspiu no então deputado Jair Bolsonaro. Tudo isso é dentro das regras do jogo. Tudo isso é pluralidade, diversidade, liberdade de expressão, democracia, né? O resto é extrema-direita que quer boicotar as instituições. Assim, não engana ninguém atento. Nós estamos aqui para dar voz a essas pessoas. Mas é uma estratégia eficaz porque tem muita gente poderosa disposta a fingir que o que ele está falando é real. Eu lembro sempre da frase do La Rochefoucauld, para fechar, Lacombe: a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Ao defender a liberdade de expressão, mas ignorar a liberdade de expressão, o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo, na verdade, é prestar uma homenagem simbólica àquilo que todos nós, de fato, valorizamos, a liberdade de expressão, e que ele, por ser um cínico, não dá a mínima. E além desses dois que você citou aí, do João Willis e da Daniela Mercury, estavam ali, como gosta de dizer o Fiuza, naquele pombal ali, né? Um historiador argentino, Federico Finchelstein, que costuma ser consultado como especialista em artigos jornalísticos que relacionam o presidente Jair Bolsonaro ao fascismo. E nessa live aí, o ministro Alexandre de Moraes ainda falou sobre o inquérito das alegadas fake news e mencionou um ataque ao STF. Vamos ver. E o que se pretendia a partir dessa estrutura criminosa, essa verdadeira organização criminosa que nós aqui batizamos de fake news, o inquérito das fake news. E, na verdade, aqui não são notícias falsas, simplesmente. Notícias fraudulentas, com uma finalidade. Se pretendia desacreditar o Supremo Tribunal Federal, desacreditar todo o sistema de justiça brasileiro. Com isso, a investigação demonstrou, e agora o aprofundamento cada vez traz mais novidades, com
células separadas, tal qual uma verdadeira organização criminosa.